todos? Beleza. Gente, como a gente faz todo domingo, a gente para um pouquinho da nossa vida para a gente rezar, né? Para a gente poder estudar. Isso é muito importante na vida, né? Você nunca parar de estudar, rezar, né? De você ter o seu momento para você dar uma paradinha na vida corrida, né? Muitas vezes não é tão corrida na locomoção, mas é corrida na mente, né? A mente não para, né? E fica o tempo todo pensando. Então a gente tem que dar uma paradinha na mente também, né? Para poder, assim, refletir sobre o Evangelho, sobre Jesus, né? Isso é importante na nossa vida, né? Dar essas paradas, tanto de locomoção como da mente, né? Vamos ler aqui um capítulo, um títulozinho, para a gente poder fazer a nossa prece. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a nossa lição, né? E aí a lição começa assim. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? O que eles falam que eu sou? Né? Jesus estava perguntando, quem eu sou? Né? O que estão falando por aí? Quem sou eu? E aí, eles responderam: alguns falam que você é João Batista, outros estão falando que você é o Elias, né? E aí, outros falam que você é Jeremias. Aí vem Simão Pedro, né, filho de Jonas, e Simão diz o seguinte: vós sois o Filho de Deus vivo, sois vós bem-aventurado. Vamos ficar nessa lição aqui, vamos fazer a nossa prece e a gente comenta sobre ela, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Beleza, né? Vamos tentar entender um pouquinho essa passagem de Jesus, né? É o nosso objetivo de hoje. Tentar entender um pouquinho o que Jesus falou ali, né? Olha só, Jesus estava ali caminhando, né? Com seus apóstolos ali, os 12 apóstolos. E aí Jesus para eles e fala assim: o que estão falando que eu sou? Quem sou eu? O que o povo está dizendo aí de quem é Jesus? E aí os apóstolos começam a falar: alguns estão falando que você é Elias. Elias era um profeta, né, do Antigo Testamento. Estão falando que você é Elias, certo? O que era o profeta? Era aquele que anunciava há muitos séculos antes de Jesus chegar à Terra. Os profetas eram aqueles homens que tinham uma visão muito mais além e falavam: olha, vai chegar um dia um Salvador. E esse Salvador vai tirar o povo judeu da escravidão. Então, esses profetas falavam isso. Aí Jesus pergunta: quem mais que falam que eu sou? Falam que você também é Jeremias. Jeremias era um outro profeta que é muito citado no Antigo Testamento, que falava também isso. Chegará um dia em que o povo não será mais escravizado. Chegará um Salvador. E esse Salvador trará a palavra de Deus, né? Então esses profetas, eles falavam isso para o povo e davam esperança para aquele povo sofrido, aquele povo que estava sendo escravizado, de que chegaria um homem ali e esse homem seria aquele Salvador de todos, certo? Aí o outro falou assim: estão falando também que você é João Batista. João Batista, vocês lembram que era João Batista? Quem que era João Batista? Isso. Olha só, João Batista, ele era também um profeta e ele batizava as pessoas. E ele ficava no deserto ali comendo só grilo. Ele comia grilo e mel. Se alimentava de grilo e mel no deserto. E ele batizava as pessoas, certo? Só que João Batista, também por falar muito de que viria um Salvador e tudo mais, as pessoas daquela época, os ricos daquela época, né, os romanos daquela época, eles não gostavam dessa fala dele. E aí João Batista acabou morrendo, teve a cabeça decepada em uma bandeja. Ou seja, entregaram João Batista numa bandeja a cabeça dele. Então mataram João Batista porque ele falava coisas que os romanos não gostavam. Falava de um Deus, falava de um Salvador. E aí o
pessoal falava para Jesus, olha, estão dizendo que você é João Batista, né? E Jesus ficou ouvindo tudo aquilo, né? Falou, pô, estão dizendo que eu sou esse, estão dizendo que eu sou aquele, né? E aí, o que Jesus respondeu então, né? Jesus responde lá para Simão Pedro assim, olha, Simão Pedro, não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Simão Pedro foi aquele que falou para Jesus, não que Jesus tinha sido Simão, não que Jesus tinha sido João Batista, não que Jesus tinha sido Jeremias, mas falou para Jesus que Jesus é o Filho do Deus Pai vivo, né? Então, Jesus falou, olha, foi então meu Pai que está nos céus que revelou a ti isso, né? Então Jesus não falou que tinha sido Elias, Jesus não falou que tinha sido João Batista, nem Jesus falou que tinha sido Jeremias, mas ele falou, sou filho de Deus, assim como todos nós somos filhos de Deus. Então essa foi a resposta de Jesus. E aí, passado mais um tempo, tem uma história bem interessante que Jesus encontra com um fariseu. Quem eram os fariseus? Vocês lembram? Quem era fariseu? Aquela época de Jesus? Fariseu era quem estudava muito, né? O fariseu, ele conhecia as leis, ele estudava muito as leis, ele era um conhecedor das leis, era um escriba ali, né? Que ele escrevia e estudava muito as leis. Porém, nem todo fariseu, apesar de estudar muito, praticava aquilo. Parece muito com nossos dias atuais, né? Muitas vezes a gente estuda muito, mas não pratica aquilo que faz. Por exemplo, eu posso estudar muito medicina, me tornar um ótimo médico, mas não fazer nada de bom às pessoas, né? Não dedicar um tempinho meu para auxiliar as pessoas. Ou seja, eu não entendi ainda o porquê daquele estudo. Eu só vou entender o porquê daquele estudo quando eu começar a fazer o bem pelas pessoas. Posso ter estudado advocacia, ser um ótimo advogado, e se eu não fizer nada para ajudar as pessoas no que precisam, eu também não entendi para que serve o estudo. Então, o estudo, ele serve para a gente colocar em prática para as pessoas. Eu devo estudar, nunca parar de estudar, mas para que aquilo sirva de um lenitivo, de uma ajuda para os meus irmãos. Para isso que serve o estudo, né? E aí Jesus encontra com um fariseu, né? Nicodemos. O fariseu se chamava Nicodemos. E aí Nicodemos pergunta para Jesus, né? Ele fala assim, deixa eu pegar aqui a parte, que é bem interessante essa parte. Jesus, como é que o homem pode, né, nascer de novo? E aí Jesus fala assim, ó. Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Olha só a resposta de Jesus, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aí em seguida Jesus fala assim, em verdade vos digo, olha, em verdade, essa é a verdade, em verdade, ele fala duas vezes, em verdade te digo. E ele fala assim, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que vos disse, que é preciso que nasceis de novo. Olha só, Jesus fala para ele, é preciso que a gente nasça de novo. O Espírito sopra onde quer. Ouvi essa voz, mas não sabeis de onde ela vem e para onde ela vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos ainda fala assim, peraí, eu não entendi, Jesus. Como é que isso pode se dar? Aí Jesus fala para ele, você que é mestre de Israel, ignora essas coisas? Olha só o que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, ele conhecia as leis e mesmo assim ele tem dúvida do que Jesus fala. E aí Jesus vira para ele e dá meio que uma bronca nele. Mas peraí, você não é o conhecedor das leis? Como é que você não sabe disso? Né? Por quê? Porque Jesus ele vem falar do sentimento, ele vem falar do amor. E ele
ele toca o coração. E muitas vezes só estudando, só lendo, você não consegue chegar no íntimo da coisa. Então os fariseus, eles estudavam muito, mas eles não conseguiam sentir. E Jesus veio mostrar para o fariseu o que é o sentir. O sentir está no praticar, né? Não adianta eu ler que uma maçã é vermelha, uma maçã é deliciosa, tem uma frutose gostosa. Se eu nunca provar uma maçã, eu nunca vou saber o gosto realmente. Eu só li no livro como é que ela é. Enquanto eu ler que o mar é lindo, que o mar tem aquele frescor, que o mar tem aquela areia que bate no nosso rosto, é uma coisa. Isso é a leitura, mas quando eu vou lá no mar, que sinto isso tudo, é um sentimento muito diferente, né? Aí realmente você sentiu. E Jesus veio aos nossos corações para que a gente sinta. Ele não fala para a gente assim, ó, eu quero que você estude até morrer. Não, ele fala, sinta, pratique o bem, estude também, mas nunca deixe de praticar o bem. É isso que ele vem nos falar, né? Que o mais importante é a prática, é o estudo seguido da prática, que é o que os fariseus não faziam. Eles estudavam muito, mas não praticavam no dia a dia. Então Jesus vem chegar ao nosso coração e falar isso, olha, ninguém pode ver o reino dos céus se a gente não nascer de novo. Ou seja, nós temos que nascer em espírito. E essa concepção do nascer, ela pode ter vários significados, né? Eu posso nascer, o que pode ser nascer de novo? Ser um novo homem. E o que é ser um novo homem? Um homem que se preocupa com o bem, um homem que se preocupa com o amor, um homem que se preocupa com a prática da caridade. O nascer de novo pode ser uma nova vida, uma nova reencarnação, porque a nossa vida ela não encerra aqui. A gente não acaba a nossa vida nesse exato momento. Eu nasci com 0 anos e vou até os 70, 80, morri e acabou tudo, né? Se fosse assim, de que valeria a gente fazer coisas boas na vida, né? Não tem pessoas que falam assim, só tem uma vida, vou aproveitar o máximo possível dessa vida, né? Então vou beber, vou fazer farra, vou não sei o quê, porque só tem uma vida. Então, se só tivesse uma vida, seria muito raso pra gente, seria muito pouco, porque uma vida de 70 anos, 80 anos é pouco, ela passa muito rápido. De vocês aqui, quem é que lembra da infância? Alguém lembra da sua infância? O que você estava fazendo lá na infância? Puxando um carrinho, brincando com a boneca, fazendo um crochê, correndo na rua. Não parece que foi ontem isso? Quando a gente começa a lembrar. E já se passaram quanto tempo? Às vezes 60 anos, né? Às vezes 70 anos, às vezes 80 anos. Eu me lembro, 1987, eu estava com 12 anos. E eu estava aqui do lado dos velhinhos, correndo com um carrinho. Minha mãe vinha para cá, me trazia, ela era enfermeira aqui, e eu estava com um carrinho de corda, puxando corda. Na época não tinha internet, né? Então a criança brincava livremente, né? Hoje com a internet você não vê a criança na rua brincando com essas coisas. Mas eu estava ali com 12 anos puxando um carrinho de corda. E já se passaram 12 para 50, 38 anos. Ou seja, e eu me lembro como se fosse ontem, né? Então o tempo ele passa muito rápido, uma existência muito rápida, né? É um sopro, como Jesus fala. A vida é um sopro. Então nós temos várias vidas, não é só essa vida aqui, mas nós somos espíritos eternos. Deus nos criou para sermos eternos, ou seja, espíritos que vagam na eternidade. Por mais que a gente não entenda o que é essa palavra eternidade ainda, né? É uma coisa muito vaga para a gente. O que é eterno? O que não tem começo, não tem fim? A gente ainda não compreende bem essa palavra. Então, a gente fala que eterno é só Deus, né? E o que nós somos então? Somos seres imortais. A gente não morre. O que morre é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele vai morrer, né? É o tempo, é o desgaste do tempo. Isso é normal, ou é a doença. Mas nós, espíritos, vamos continuar. E é o que Jesus fala pra gente, né? Não veremos o reino dos céus se não nascermos de novo. Pouco tempo atrás eu fui visitar um amigo, Vanderlan. Não sei se alguém aqui recorda do Vanderlan, mas ele já foi coordenador aqui no Lar dos Velhinhos há um tempo atrás. O Vanderlan, infelizmente, ele não se cuidou muito e teve câncer, né? Câncer de próstata. Ele não fez exames e tudo mais e teve esse câncer. E eu fui visitá-lo no hospital em dezembro. Em dezembro eu fui lá no hospital de base e o Vanderlan estava lá. 56 anos. Super novo, né? 56 anos.
E ele, há pouco tempo atrás, estava aqui, fazendo coordenação do Lar dos Velhinhos, era o coordenador geral, né? Hoje é a função da Ana Paula, né? E o Vanderlan foi uma pessoa que aproveitou muito, assim, a existência dele de ajudar, de auxiliar, né? Mas depois de um certo tempo ele perdeu um pouco o rumo da vida e acabou se perdendo em algumas coisas. E aí teve esse câncer, né? E aí foi visitá-lo no hospital em dezembro. E aí o Vanderlan estava ali deitado na cama, cheio de coisas ali no braço, né? Com transfusão de sangue, com um monte de coisa, bem debilitado, cheio de dores, tomando morfina, né? A morfina talvez seja o remédio mais forte para dor, né? Ele estava com muitas dores. E aí ele falava bem baixinho assim, né? E foi eu, o PC e a Michele, aqui do lado, a gente foi lá visitá-lo. E aí a gente chegou bem pertinho do ouvido dele e ele falou assim, uma coisa que me tocou muito, né? Ele falou assim, meu irmão, eu estou bem, não se preocupa não que eu vou voltar. Olha só que ensinamento, né? A pessoa no leito falando, não se preocupe, eu vou voltar, né? Eu achei aquilo tão bonito assim, o entendimento da vida, de que somos seres imortais, que o corpo está perecendo, mas que a vida continua, que o espírito continua. E aí agora em fevereiro, o Vanderlan desencarnou, né? A gente foi no enterro dele agora, desencarnou. Mas as pessoas que estavam lá não estavam assim tristes pela perda de um amigo, mas estavam assim esperançosas e felizes pelo entendimento que ele teve da vida, de entender que a vida continua, de que muitas vezes nós iremos perecer, mas o nosso espírito não. E é o que Jesus nos fala. Não pode ver o reino do céu se a gente não nascer de novo. Então a gente vai nascer e renascer. Nascer e renascer até a gente ficar melhor, né? No interior de Minas Gerais se fala melhor, né? Até a gente ficar melhor, né? A gente melhorando. Então, até a gente melhorando, ficando melhor, a gente vai nascer e renascer. Só que cada nascer desse, cada reencarnação, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui agora, de estar aqui nesse local, é única. Isso é único, gente. Nós estamos numa instituição que a gente tem um abrigo, né? Ontem mesmo foi aniversário da instituição. Lá dos Velhinhos é de 1980 e ontem fez 46 anos, né? Eu tenho as fotos dos primeiros idosos que chegaram aqui. Chegaram 20 os primeiros. E depois foi aumentando. 1980. Então nós temos 46 anos nessa instituição, sendo instituição de amor, que nos abriga. Ou seja, que nos dá comida, que nos dá uma casa, que nos dá pessoas que a gente chama de amigos, né? Isso é muito especial. Quando a gente tem, por exemplo, lá do outro lado do mundo, uma guerra. As pessoas estão se matando. Né, lá do Irã, né, e outros países, na Ucrânia, as pessoas estão morrendo com a bomba caindo na cabeça. E a gente está aqui, que a gente pode dar graças a Deus. A gente reza pelos nossos irmãos que estão lá, né, numa guerra, às vezes sem lógica nenhuma, porque nenhuma guerra tem lógica, né? Se você mata pessoas, isso não tem lógica, então não tem lado certo. Qual é o lado certo? Não tem. As pessoas estão se matando, isso não tem lado, né? A gente não pode ter um lado, falar, esse lado está certo, aquele está errado. As pessoas estão simplesmente matando, porque é o que Jesus nos falou, não matarás. Então não tem lógica as guerras, né? Se a gente pegasse todo esse dinheiro de armamento, de guerra no mundo, investisse em cura do câncer, olha só que coisa linda seria, né? Se a gente pegasse todo esse dinheiro que a gente gasta produzindo bombas, e a gente pegasse isso tudo e colocasse em escolas, para ter escolas melhores, investisse nas crianças, olha que mundo a gente teria melhor, né? Então a gente tem que sair desse pensamento de guerra, a gente tem que sair desse pensamento de revanche, de vingança, que é o que Jesus nos pediu. Não pode ver o reino do céu se a gente não nascer de novo. E o nascer de novo é nascer em espírito também, é nascer no bem, é nascer pensando assim, a cada dia eu posso melhorar um pouco mais. Não é porque o tempo passou, que eu já tenho 50, ou que eu já tenho 60, ou que eu já tenho 70, 80, que eu não posso mudar algo que está na minha mente, né? A gente tem que mudar aquilo que é negativo, temos que mudar. Aquilo que está bom, a gente continua, mas aquilo que não é bom, a gente tem que passar para frente, né? A gente tem que avançar, que é o que Jesus nos pede, né?
Então, para a gente fazer o nosso encerramento, né, que a gente possa relembrar essas palavras de Jesus a Nicodemos, né? Quando Jesus olha nos olhos de Nicodemos ali, daquele fariseu, e parece que ele está falando para todos nós, né? Não é só para Nicodemos. O que Jesus falava era atemporal, era fora do tempo. Ou seja, era para as pessoas daquela época de 2000 anos atrás, como é para todos nós agora. Falar, olha Nicodemos, não pode ver o reino dos céus se a gente não nascer de novo. Então que a gente possa renascer a cada dia, a cada pensamento negativo que a gente tiver, que a gente tem que espantar esse pensamento, porque isso nos faz mal. O pensamento negativo, ele vai aumentando e vai criando algo muito negativo para a nossa vida. Então que a gente possa tirar esses pensamentos negativos e colocar um positivo. Toda vez que vier uma coisa assim, poxa, eu estou com raiva, tira essa raiva, deixa ela passar e coloca uma coisa positiva ali. Seja uma música, né? Seja ler um trechinho, seja ficar olhando para uma flor, né? Que isso traz uma positividade. Seja lá na frente da secretaria, a gente tem agora ali uma fonte que fica caindo água. Você já experimentaram chegar lá e botar a mão naquela água lá e passar um pouquinho assim atrás da nuca? Como isso esfria o nosso corpo? Né? Dá uma esfriada no corpo inteiro, né? Isso também é bom para o nosso espírito, o contato com a água, né? Então, que a gente possa a cada dia pensar sobre isso, que temos que nascer de novo a cada momento. Meus irmãos, obrigado, né? A gente vai agora fazer a nossa prece. Alguém quer falar alguma coisa? Antes da gente fazer a prece? Já foi? Pedrinho já foi lá, ó. Já foi, né? Lavou a mão? Muito bom. Muito bom. Excelente. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente fazer a prece? Não? Então vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amado e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, pelas lições nos dadas há 2000 anos atrás, que a gente possa reviver essas lições a cada dia, que a gente possa, em cada momento da nossa vida, fazer nossa prece ao acordar, fazer nossa prece antes de nos alimentar, fazer nossa prece antes de dormir, porque elas são nosso agradecimento pela vida e elas são nossa conexão com a espiritualidade. Que a gente possa tomar cuidado com o que a gente fala, com a fofoca, com a intriga, com as palavras ruins, com aquilo que a gente assiste, que a gente comece a assistir coisas melhores, coisas boas, não nos envolver em intrigas, nos envolver em brigas, mas tentar, no máximo possível, falar do bem. Quando alguém falar coisas ruins, que a gente possa falar do bem, que a gente possa observar mais a natureza, os pássaros do céu, observar para nós mesmos, para a nossa vida, refletir sobre tudo que já vivemos e refletir que a vida não para aqui, que a nossa carne perece, mas que o nosso espírito continua. E assim agradecendo a Jesus, é que a gente faz a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Que não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente vai estar finalizando aí o passe. O passe é uma transmissão de energia, né? É alguém doando energia para outro. E a gente parabeniza também as mulheres, né, nesse Dia Internacional das Mulheres aí, que a gente possa ter uma sociedade mais justa, né, gente? Homens e mulheres juntos aí. E valorizar muito o papel da mulher, né? Esse papel carinhoso, sentimental, esse papel de acolher, esse papel de ser sempre uma pessoa com sentimentos nobres, né?